Bom dia, um domingo abençoado para vocês. Eu decidi trazer-vos uma pequena reflexão que eu li há pouquinho. Eu li Isaías 26 e numa das Bíblias que eu tenho, na Bíblia Sagrada da Aliança, porque ela está completa. A Bíblia que me ofereceram da Mulher que Ora, da Stormy Martin, que eu recebi no aniversário da minha prima querida. Infelizmente, há um conjunto de páginas que está mesmo ausente do capítulo de Crônicas, então troquei para quando eu precisar de ler o Crônicas, caso calhe, não é? O texto está lá, não saí de uma Bíblia para outra, então estou a ler outra Bíblia. No entanto, essa Bíblia da Stormy Martin tem pequenas reflexões que tornam a Bíblia ainda mais também interessante, ok? Tem todos os capítulos, né? Tá lá. E tem pequenos passos de reflexão, de oração. Eu gosto muito desta Bíblia. Então, no livro de Isaías, ela faz uma reflexão do versículo, o capítulo 26, do versículo 1 a 9, ok? Que diz, em paz quanto ao futuro. E ela ressalta o versículo 3, que diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Eu vou ler um textozinho de reflexão, ok? Está aqui, isto aqui. E vamos lá. Todas gostaríamos de experimentar a perfeita paz, mas ao olhar do mundo, nossa vida e nosso futuro é difícil de imaginar que a paz que experimentamos possa vir a ser perfeita. Embora Deus nos prometa um futuro cheio de esperança e bênção, Ele não virá automaticamente, não é? Infelizmente. Há coisas que nós devemos fazer, ou seja, nós somos parte ativa do nosso futuro. Nós não podemos ser passivas no nosso futuro, deixar a vida passar. Não, nós temos uma participação ativa. Uma delas é orar. Jeremias 29, 11 a 13. Outra, obedecer a Deus. Ou seja, nós temos orar e obedecer. Porque não é só orar, porque nós oramos, lemos a Bíblia, mas temos conhecimento da palavra, mas infelizmente por vezes nós não obedecemos aquilo que a palavra diz. Okay? Nós temos que ser obedientes, cumpridores daquilo que a palavra nos diz. Okay? Sempre que orar e obedecer, estará investindo em seu futuro. Embora viva em um mundo onde sua vida pode mudar no instante e não tenha certeza de como será o amanhã, Deus é imutável, o nosso Pai é o mesmo ontem, hoje e amanhã para todo sempre. Você talvez não conheça os detalhes do porvir, mas pode estar certa de que Deus conhece e vai conduzi-la em segurança. Se nós andamos com o Senhor, nós estamos seguros que Ele cuida dos nossos passos, que Ele guia os nossos passos, desde que nós também sejamos submissas a Ele, reconheçamos a nossa necessidade, ou total dependência de Deus. De facto, a maneira de alcançar o futuro que Deus tem para você é andar junto do Senhor hoje. Andar com Deus não significa ausência de obstáculos. Satanás os providenciará. Mas não é só Satanás que traz as coisas más para nossas vidas. Infelizmente, os nossos maus pensamentos, as nossas más ações, as atitudes são sementes. E toda semente plantada, nós havemos de colher o seu fruto, ok? As nossas más escolhas. Então, há coisas que acontecem no nosso dia a dia que têm um contributo ou participação única e exclusiva, ou são consequência das nossas ações, de tudo que nós pensamos, falamos, agimos, nossas atitudes. Então, nós também temos que ter atenção a isso, ok? Não é tudo é o diabo. Nós também, infelizmente, temos participação ativa nesse aspecto, tá bom? Enquanto Deus planeja um bom futuro para você, o diabo também está agindo.
A diferença é que o plano dele não é bom. Entretanto, se você estiver andando com Deus, vivendo em obediência e na palavra, adorando só a Ele e orando sem cessar, o plano diabólico será frustrado. Ela aqui ressalta algo muito importante: adorando só a Ele. Ou seja, porque às vezes nós temos ídolos e não nos apercebemos. Nós quando temos ídolos, nós quando damos muita importância a algo que guia o nosso coração, aquilo que dá suporte, aquilo que dá sustento, aquilo que nós dizemos que sem essa coisa nós não vivemos. É um ídolo. Quando nós somos fanáticos ou fanáticas por algo, são os nossos ídolos. E Deus não quer ninguém tomar o lugar dele. Ela quando ressalta, adorando só a Ele, é exatamente afastamos de nós os nossos ídolos, afastar de nós as superstições, que não, se não fizermos isso, vai ser isso. Quem nos deve guiar, o esforço que nós temos que fazer, que deve ser o nosso guia, é a palavra de Deus, ok? Vamos escolher adorar só a Ele, pedir que o Senhor nos mostre quais são os nossos ídolos, para que nós não piquemos contra Ele, ok? Arranjar ídolos, Deus não gosta de ídolos, não gosta mesmo. Seu futuro está nas mãos de Deus. A única coisa de facto importante é o que Ele diz a respeito. Ele não quer que você se preocupe com seu futuro. Deseja que se ocupe dele, porque Ele é o seu futuro. Lembre-se de que você é filha de Deus e Ele a ama. À medida que andar com o Senhor, você se assemelhará cada vez mais a Ele. 1 João 3, 1 a 3. Ou seja, quanto mais nós conhecermos quem Deus é, ok? Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós obedecemos, nosso caráter vai sendo transformado. Não é? Não tem como nós andarmos com alguém e nós não mudarmos. Por isso é que dizem que nós somos, às vezes, o reflexo das 5 pessoas com quem nós mais lidamos. O mundo externo tem muita influência na nossa vida, ok? Da mesma maneira que nós temos características, temos ações, atitudes, temos semelhança com quem nos educou. Por quê? Essas pessoas tiveram impacto, influência nas nossas vidas, nesse caso os nossos pais, as pessoas que nos criaram, sejam avós, tios, primos, mas aquela pessoa que teve contributo na nossa educação, no nosso dia a dia, claro que nós vamos nos assemelhar a essa pessoa. Você que às vezes dizem tal pai, tal filho, este é igual ao fulano, ao cicrano, exatamente por isso. Mas nós temos que nos assemelhar àquele que nos criou, àquele que nos fez de maneira formidável, de maneira tremenda, de maneira perfeita, aquele que nos escolheu, que sabe quem nós somos antes mesmo até de nós existirmos, nós somos concebidos, aquele que nos chamou antes mesmo de nós fazermos parte deste mundo, ok? Enquanto contemplar, você será transformada de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. À medida que viver com Ele, o Senhor a levará de força em força. É o Senhor que nos dá força. Quando nós afastamos de nós a necessidade de sermos só nós, de fazermos tudo sozinhas, afastamos de nós a nossa suposta autossuficiência, né? Nosso autoempoderamento, achamos que nós conseguimos, somos poderosas, não precisamos de ajuda, ok? Quando nós permitimos que o Senhor haja em nós, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa dependência dEle, aí nós permitimos que Ele haja, aí Ele nos fortalece. Por isso que a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, ok? Deus busca pessoas que se comprometam a viver conforme a vontade e os propósitos dele. Você é uma dessas pessoas. Ore para que esteja preparada e pronta quando Deus disser: esta é a hora. E as portas da oportunidade se abram. Continue a agir corretamente e, quando menos esperar, receberá um chamado de Deus para realizar sua tarefa. A paz perfeita pode ser uma realidade. Lembre-se, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele tem mais para você do que pode imaginar. E agora? Que o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Mantenha-se concentrada em Deus. O nosso Pai seja o nosso foco, que Jesus Cristo seja o nosso foco. Nós às vezes nos deixamos distrair pelas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, o trabalho, os filhos. Mas não que isso não seja importante, mas a Bíblia diz que a nossa prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscar o que diz a palavra e cumprirmos e aplicarmos aquilo que Deus nos orienta. Para quê? Para que as outras coisas nos sejam acrescentadas, porque às vezes nós invertemos as prioridades, nós colocamos outras pessoas como nosso foco, como nosso principal foco, a nossa prioridade. Nós somos, não primeiro eu, depois é que é o resto. Não, felizmente, não é? Deus é e deve ser a nossa primeira prioridade. Depois, nossos cônjuges, para quem é casado. Para quem não é casado, claro que aí entra ele, não é? Da própria pessoa. Mas Deus deve ser o nosso foco. Okay? O nosso foco. Porque é com Ele que nós conquistamos, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para nós. Os planos dele são de alegria, são de esperança, mas nunca de nos fazer mal, como está em Jeremias 29:11. Ok? Como escreveu, mantenha-se concentrado em Deus. Como escreveu Isaías, Deus vai mantê-la em perfeita paz. Por quê? Porque nós confiamos nele, porque você confia nele. Que nosso foco seja Deus, que nós obedeçamos a sua palavra, que nós oremos sem cessar, que nós sejamos obedientes à sua palavra, obedecer, cumprir. Temos as nossas prioridades bem alinhadas, bem determinadas, conforme aquilo que é a vontade do Senhor, conforme aquilo que Ele nos orienta. E que quando nós recebemos uma palavra de Deus, que Ele fala constantemente conosco, tem várias maneiras de falar, mas nós temos que reconhecer, temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo, à instrução de Deus. Nós temos que pedir sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós consigamos agir segundo a sua vontade, reconhecer quando Ele fala conosco, entender aquilo que Ele nos mostra, ok? Porque nem sempre os olhos físicos vão enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. Às vezes o nosso olhar espiritual, os nossos sentidos espirituais também devem estar apurados, sensíveis àquilo que é a instrução de Deus, tá bom? Que tenhamos um domingo abençoado, que nós cuidemos das nossas casas, dos nossos lares, que nós busquemos a ordem em fazer tudo para a honra e glória de Deus, que seja no trabalho, seja cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, de todas as áreas da nossa vida. Que façamos tudo com devida ordem e perfeição. Amém.